nós temos apenas, segundo dados aqui do IBGE, 9,6% de participação do PIB oriundo da indústria. Todo o restante a gente coloca aí a máquina pública, setores, o terceiro setor. O que o senhor acha que falta para o Amapá se industrializar e se, digamos assim, potencializar, né, o nome do Amapá como um estado que tem potencial para ser forte economicamente no que tange a indústria, né, no que tange o comércio, no que tange a produção de bens aqui no nosso estado? O que o senhor acha? Tyson, nós temos uma vocação histórica de dependência dos governos. Nós iniciamos aqui a nossa vida no Amapá com a separação do Estado do Pará. Nós fazíamos parte até 1943. E, naquele momento, por uma necessidade do mundo, veja, nós fomos transformados em Estado, aliás, em território federal do Amapá, em 1943, por causa que estava em plena Segunda Guerra Mundial e não tinha nenhum lugar conhecido dos aliados que não estivesse nas mãos dos nazistas que tivesse manganês. Então, por isso, os Estados Unidos autorizou uma empresa, me parece que era Bethlehem Steel, o nome dela, que, junto com os irmãos Antunes, fizeram aqui a empresa Icome e passaram a explorar o manganês. Esse manganês ele era direcionado para a produção de aço, porque ele é um dos componentes do aço. Imaginem aqui um dos lados da batalha, os aliados, veja a importância do Amapá na Segunda Guerra Mundial. Um dos lados não tinha aço. Para ter aço, ele precisava do componente manganês, que só tinha naquele momento entre os aliados aqui no Amapá. Então, era um momento assim absurdo de oportunidades para o Brasil, mas o Brasil não ganhou tanto e não houve a administração devida. Não vamos criticar, passou aquele momento, mas veja, foram construídas praticamente duas cidades norte-americanas, que para mim deveriam ser dois centros de atrações turísticas aqui no Brasil, uma Serra do Navio e o outro Santana, especialmente a área ligada à Vila Amazonas. Foi construída uma estrada de ferro de 264 quilômetros. Se eu não estou enganado, a única com a bitola dos Estados Unidos, que é um pouco mais larga, se vocês prestarem atenção, o resto da linha férrea do Brasil é aquela bitola mais estreita que é utilizada na Europa. E um porto de embarque de minérios, além de nós termos, naquele momento, veja, os royalties iam para a União. Parece que o território do Amapá estava sendo abastecido pela União, porque ele estava no orçamento da União. Mas o que ele levava para o Brasil de dinheiro era uma questão assim, absurda. Então o Amapá perdeu ali uma oportunidade. Aí nós viemos de lá e a Constituição de 88, ela transforma o Amapá e todos os demais territórios que ainda existiam, que foram os últimos, em Estado. E, naquele momento, criou-se uma situação bem específica. O Amapá era um jovem Estado, era como se fosse uma pessoa, um jovem ou uma jovem. Iniciando a carreira, né? Iniciando a carreira. Então, tinha um ciclo para ele seguir. Esse ciclo era ele se capacitar para ele entrar no mercado e ser competitivo. E como ele fazia isso? Ele tinha uma mesada, uma grande mesada, que está perto do final e os políticos todos ficam brigando para ampliar essa mesada em vez de fazer o dever de casa, se tornar competitivo e utilizar os bens que nós temos, a nossa riqueza. Isso responde por que nós somos uma das terras mais ricas do país e somos também, ao mesmo tempo, de uma forma inversamente proporcional, um dos povos mais pobres do país. Nós temos uma riqueza que é inexplorada. Muita gente fala com muita alegria, e isso é também motivo de alegria, que nós temos 96% de cobertura vegetal original do Amapá. Ótimo. Por este lado aqui seria muito bom. Acontece que tem que haver um equilíbrio. É preciso haver uma exploração para que a gente tenha condições de gerar riquezas. Então, o Amapá não fez o dever de casa, e isso é a obrigação, veja, nós não vamos falar de político, nós vamos falar de políticas, de todos os políticos
que já tiveram mandato aqui no Amapá, que não fizeram o dever de casa em relação a gerar um mercado equilibrado de produtos e serviços para atender as demandas, fazendo circular aqui dentro essas riquezas. Qual é a mesada que o Amapá recebia e recebe ainda? Com a transformação de TFA em Estado do Amapá, nós ficamos com os servidores do antigo território federal do Amapá à disposição do Estado do Amapá. O que significa isso? Que a folha de pagamento do Estado do Amapá, lá no início, era integralmente paga pela União. Veja, é como se você tivesse uma empresa em que a outra empresa pagasse os teus funcionários e você produzisse serviço e ficasse com todo o lucro. Qual a consequência disso? Nós temos aqui um caixa extremamente reforçado, mas esse caixa extremamente reforçado não era para ser gasto de uma forma que não direcionasse para a capacitação do Estado, da estrutura produtiva do Estado. Aqui era o momento de nós começarmos a produzir o nosso alimento, produzir as nossas roupas, produzir os nossos equipamentos, ou seja, tudo aquilo que o ser humano consome. Mas os administradores, os políticos não fizeram isso, eles não fizeram o dever de casa. Veja, passados aí... Quantos anos? 88 são mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Nós 36 anos. Continuamos a tentar estender a mesada. E o que é estender a mesada, que parece ser muito bom, e é bom para algumas pessoas, mas é ruim para o Estado? Nós buscamos a chamada transposição, que é inserir mais pessoas na folha de pagamento. Veja, isso é bom porque beneficia algumas famílias. É bom porque traz algum recurso aqui para o Amapá. Mas se não fizer, com esse dinheiro que entra aqui, com que a atividade produtiva floresça, a gente não vai estar capacitado, nós vamos ser aquele adolescente com 40 anos que continua morando na casa dos pais.